Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que devieis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Pelo batismo, também nós somos parte integrante deste corpo. Renovemos, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa fé no Senhor Jesus com esse propósito de testemunhá-lo aos irmãos e irmãs, instruídos pelo Espírito Santo e crescer na vida espiritual. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta reflexão do Evangelho nesse dia de sábado, dia 19. Aqui formamos um encontro diário com Deus, né? Através da liturgia, através aí da sua palavra. Queridos irmãos e minhas irmãs, ao longo das nossas reflexões, nós já discutimos e refletimos que para o seguimento de Cristo é preciso ter confiança nele, né? É preciso saber ouvir a sua voz. É preciso saber ser orientado pelo Divino Espírito Santo. E hoje nós vimos isto no Evangelho, né? Jesus, primeiro, ele nos dá essas recomendações, né? De quem de fato quer segui-lo. E no final ele nos dá aí a companhia do Espírito Santo, que é o alicerce da Santa Igreja. Queridos irmãos e minhas irmãs, a partir do momento que nós assumimos Cristo como o Senhor da nossa vida, nós também assumimos as provações. Nós também assumimos na nossa vida, por exemplo, momentos de tribulações, momentos de decisões. E o Evangelho de hoje vai dizer, olha, vocês vão ser tentados muitas das vezes. Mas aquele que negar o Filho do Homem perante os homens, será negado pelos anjos de Deus. Olha só que justiça. Mas aquele que não negar, ele também não será negado diante dos anjos de Deus. A vida com Cristo, ela exige testemunho. Se eu sou cristão, eu devo testemunhar a fé no batismo, a fé em Jesus Cristo. Mas, por exemplo, se por alguma eventualidade eu negar a Cristo e dizer não conheço este homem, eu tenho que me recordar que também serei julgado, que também serei negado no dia do juízo final. No dia que eu não mais pertencer a este mundo. E à medida que eu não negar a Cristo, que eu for fervoroso na minha fé, em dizer sou cristão, creio no Cristo vivo, salvífico, redentor, caminho, verdade e vida, então, meus irmãos e minhas irmãs, eu também não serei condenado pelos anjos de Deus no dia do juízo final. É preciso ter essa convicção. Jesus diz, todo pecado é perdoado. Todos os pecados dos homens são perdoados. Só que não o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado não é perdoado. Porque o Espírito Santo esteve desde o início. Porque o Espírito Santo ajuda a igreja a estar até hoje. Né? O Espírito Santo, ele é dom, é virtude. Quando eu passo por uma determinada situação e diz assim, eu chego a falar, nem Deus é capaz de me ajudar. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque eu estou subestimando o poder de Deus na minha vida. Né? Então eu não estou colocando Deus como o Senhor da minha vida. Esse tipo de pecado, ele é imperdoável. Porque eu não posso, por exemplo, colocar Deus numa situação de inferioridade. Não. Na minha vida, ele deve sempre ser o superior. A superioridade vem de Deus. Então é preciso tomar muito cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, com aquilo que nós falamos. Primeiro refletir, pensar para depois falar.
Por isso é preciso ter um conhecimento da palavra de Deus, que é norte, que nos guia e que nos leva a caminhar pelas estradas da vida. O Evangelho também disse no final que a gente não se preocupa muito, com o que deveis falar, né? Com o que deveis dizer. Às vezes nós ficamos muito preocupados com algumas situações e é normal porque nós somos humanos, porque nós somos pessoas, né? Então nós padecemos de algumas situações, exemplo de conflito, e Jesus vem nos consolar. A mansidão de Jesus se estende até nós. Como sempre, ele não nos deixa só, ele vai dizer, olha, não vos preocupeis com o que vais dizer. Não vos preocupeis com o que vais falar. Sabe por quê? Porque nessa hora o Espírito Santo nos ensinará o que devemos dizer. Por isso que é sempre bom invocar o Espírito Santo numa decisão, ao sair de casa, a uma pregação, alguma coisa que for fazer. Porque ele nos dá, né, o que dizer, ele nos alimenta. A palavra de Deus possa nos ajudar a ser melhor, buscar o caminho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, fique na paz de Cristo, no amor de Maria, e nos encontramos até a próxima, se Deus assim nos permitir. Curta esse vídeo, deposita o seu comentário e vamos juntos evangelizar. Amém.